Meu nome é Ellen Tate, tenho 25 anos, e há exatamente 5, minha vida virou de cabeça para baixo em uma noite gélida em Fargo, Dakota do Norte. Lá estava eu, parada na frente da casa dos meus pais, enquanto flocos de neve caíam como facas sobre meu rosto, e suas palavras, secas definitivas, cortavam mais fundo que o vento cortante. Não volte aqui nunca mais. Tinham 20 anos, estava apaixonada por um homem que eles desprezavam, e naquele instante, enquanto minhas botas afundavam na neve e meu coração batia descompassado, senti o peso da traição. Eles achavam que eu fracassaria, que voltaria arrastando os pés, suplicando por perdão. Mas se enganaram. Aquela noite não foi o fim, foi o começo de uma tempestade que me forçou a lutar pela própria sobrevivência. A rejeição deles foi apenas a primeira de muitas batalhas, mentiras, decepções e um momento no meio da nevasca que quase me destruiu. Porém, eu segui em frente. Hoje, 5 anos depois, eles se arrependem amargamente daquelas palavras. Se já sentiu o gosto amargo da traição familiar, conte sua história nos comentários. E não deixe de se inscrever para acompanhar como transformei o desprezo deles em minha maior força, e como eles pagaram caro por me afastar. Cresci em Fargo, sufocada pela sombra da minha irmã, Teresa. Meus pais, Patricia e Harold Neal, conduziam nossa vida de classe média como se fosse um palco para suas ambições. Minha mãe, com sua língua afiada e uma lista interminável de expectativas, sonhava que eu cursasse uma universidade de prestígio e me casasse com alguém que encarnasse seu ideal de sucesso. Um médico, um advogado, alguém com um título pomposo. Meu pai, embora mais reservado, endossava cada palavra dela com um simples aceno de cabeça. O plano era claro. Queriam uma filha para exibir nas reuniões de bairro, um troféu para ostentar na igreja. Mas eu não era essa filha. Eu era Ellen, a que nunca se encaixou no molde. Teresa, minha irmã, era a joia da família. Aos 30 anos, tinha um diploma de direito, uma sala com vista em um escritório renomado e um noivo que preenchia todos os requisitos da minha mãe. A Teresa tem a cabeça no lugar, ela dizia, com um tom de aprovação que me deixava invisível do outro lado da mesa. Cada nota abaixo do perfeito que eu levava para casa era recebida com um suspiro de decepção. Sua irmã nunca se contentou com menos. Eu apertava os dentes, olhando fixamente para o prato, desejando sumir. Meu pai completava como um coro. Você precisa se dedicar mais, Ellen. Como se eu não estivesse tentando. Suas palavras cavavam um vazio dentro de mim, uma lembrança constante de que, para eles, eu nunca seria suficiente. O ensino médio foi minha rebelião silenciosa. Eu escapava para cafés escondidos, lojas de discos, qualquer lugar onde pudesse respirar sem o peso do julgamento deles. Foi nesse refúgio que conheci David Reed. Ele tinha 25 anos, era mecânico, com as mãos calejadas e uma confiança tranquila que me atraía como um ímã. Trabalhava em uma oficina na periferia da cidade, consertando motores e falando sobre seu sonho de ter o próprio negócio. Não era o tipo de homem que meus pais imaginavam para mim, sem diploma universitário, sem modales refinados, mas, ao seu lado, eu me sentia viva. Ficávamos sentados em sua caminhonete, às margens do Rio Vermelho, trocando histórias e planejando um futuro longe das amarras deles. Com David, eu não era a irmã falha de Teresa, eu era simplesmente eu. Quando contei à minha mãe sobre ele, seu rosto se transformou em pedra. O mecânico, ela disparou com uma voz que cortava o ar como uma lâmina. Você merece coisa melhor. Meu pai não disse nada, mas seu senho franzido falava por ele. Eles me arrastavam para jantares com Teresa e seu noivo impecável, destacando a estabilidade dela como um exemplo a ser seguido. Tentei defender David, explicando seus planos e sua ambição, mas minha mãe me interrompeu com um gesto brusco. Ele está abaixo de você. Senti meu rosto queimar, minha voz tremendo enquanto argumentava, mas era inútil. Para eles, David era um erro, um desvio no caminho perfeito que haviam traçado para mim. Teresa tentava fazer o papel de pacificadora, mas suas palavras soavam vazias. Eles só querem o melhor para você, ela murmura em particular com um tom suave porém distante. Passara anos conquistando a aprovação deles e não estava disposta a perdê-la por minha causa. Eu estava sozinha, dividida entre as expectativas da família e o que sentia por David. Ele se tornou meu porto seguro. Nos encontrávamos depois do meu turno em um diner no centro, conversando até tarde, sonhando com uma vida livre das regras deles. Comecei a ficar fora por mais tempo, evitando os sermões da minha mãe, ignorando o silêncio decepcionado do meu pai. Quanto mais me aproximava de David, mais me afastava de casa. Mas a tensão só aumentava. Uma noite, os flagrei sussurrando na sala. Ela está jogando seu futuro fora, minha mãe disse, com uma voz baixa e cortante. Esse rapaz é problema.
Meu pai murmurou algo sobre disciplina, palavras tão baixas que não consegui captar. Fiquei parada na porta, o coração aos pulos, sentindo-me uma estranha na própria casa. Eles não confiavam em mim, para eles, eu era apenas uma decepção. Aos 20 anos, cansei de tentar agradá-los. Queria uma vida ao lado de David, longe dos olhares críticos e das comparações constantes. Não imaginava que essa escolha acenderia uma faísca que mudaria tudo para sempre. Amar David foi o primeiro ato de coragem da minha vida, mas minha família se recusou a aceitar. Aos 20 anos, estava exausta de me contorcer para caber no sonho deles. David, com seu sorriso fácil e o desejo de ter sua própria oficina, representava minha saída. Comecei a passar noites em seu pequeno apartamento, um espaço apertado acima da garagem onde trabalhava. Não era luxuoso, paredes desbotadas, um sofá deformado, mas era liberdade. Levava uma mala, inventava desculpas para minha mãe e escapava para ficar com ele. Cada vez que saía, sentia o peso do desdém dela nas ligações que ignorava. O silêncio do meu pai era ainda mais opressivo, uma reprovação que ecoava mais alto que qualquer palavra. Teresa desconfiava. Você está brincando com fogo, Ellen, ela me advertiu certa tarde, com a voz baixa enquanto estávamos no carro dela. Tinham me pegado voltando para casa ao amanhecer, o cabelo ainda bagunçado da noite com David. Afastei seus conselhos com um gesto, cansada de seu apoio morno. Ela nunca enfrentaria meus pais por mim. Então, o que sabia do que eu passava? Não aguentava mais me esconder. Em um fim de semana, tomei uma decisão. Enchi uma mochila com roupas, meus livros favoritos e algumas fotos, e avisei David que ia morar com ele. Seus olhos brilharam e por um instante, acreditei que poderíamos construir algo real, longe das regras da minha família. Mas em Fargo os segredos não duram muito. Uma vizinha, amiga do clube do livro da minha mãe, me viu carregando caixas para o apartamento de David. Naquela noite, o ar em casa estava carregado de tensão. Minha mãe estava na cozinha, os nós dos dedos brancos enquanto torcia um pano de prato. Você está morando com aquele mecânico, ela cuspiu, com uma voz tão afiada que parecia cortar o vidro. Fiquei paralisada, o garfo a meio caminho da boca. Meu pai, do outro lado da mesa, não era mais o homem tranquilo que já me afagara os cabelos. Seu rosto estava duro, os olhos cheios de acusação. Ellen, é verdade? Perguntou com um tom baixo, porém pesado como chumbo. Assenti, o coração disparado. Não havia mais sentido em mentir. E foi então que a discussão explodiu, se infiltrando não só pela pele mas pela alma. O aparelho escorregou das minhas mãos, batendo no chão de concreto com um estalo seco. Não havia mais ninguém para ligar. Teresa? Ela tinha seu próprio casamento para salvar, suas próprias batalhas. E mesmo que quisesse, o orgulho, ou talvez o medo de ouvir outro, não me impediu de discar seu número. Fiquei ali, encolhida no banco de metal gelado, enquanto o vento uivava contra as janelas sujas do abrigo. As luzes piscantes do painel de horários refletiam em meu rosto, revelando quão quebrada eu estava. 2 traições em menos de um ano. Primeiro, a família que deveria ser meu porto seguro me jogará ao mar. Depois, o homem que jurara ser minha âncora tinha me afundado com suas mentiras. E agora? Agora eu era só mais uma sombra na tempestade, um nome riscado de 2 histórias que não quiseram me incluir. Uma mulher de casaco puído e olhos cansados sentou-se ao meu lado, arrastando uma mala de rodinhas quebradas. Esse tempo não perdoa ninguém, né? Murmurou, soprando as mãos para aquecê-las. Balancei a cabeça, sem forças para responder. Ela não sabia, mas aquelas palavras eram como um espelho. Ninguém me havia perdoado. Nem meus pais, nem David, nem eu mesma por ter acreditado que o amor, qualquer amor, seria suficiente para me salvar. O anúncio metálico do ônibus soou pelo alto-falante. Última chamada para Bismarck. Partida em 5 minutos. Meus dedos formigaram com a ideia de fugir, de sumir em outra cidade onde ninguém conhecesse meu nome ou minhas falhas. Mas o que adiantaria? Levaria a Dorigo na bagagem como um fantasma teimoso. E o dinheiro? Os poucos dólares no bolso mal davam para uma passagem, quanto mais para recomeçar. Foi então que vi ela. Do outro lado do abrigo, encostada na parede como se tentasse se fundir a ela, estava uma garota que não podia ter mais que 19 anos. Seus olhos, inchados de choro, fixavam-se nas próprias mãos que tremiam ao redor de um copo de café barato. Uma mochila surrada descansava a seus pés, e o jeito como ela a apertava contra as pernas, como se fosse a única coisa que a impedia de desmoronar, me fez lembrar de mim mesma horas antes. Sem pensar, levantei-me e caminhei até ela. Você também está presa aqui? Perguntei, a voz rouca de tanto engolir lágrimas. Ela ergueu o rosto surpresa e assenti. Meu namorado. Ele disse que ia me buscar.
Há 3 horas. Não precisei de mais detalhes para entender. A decepção tinha o mesmo gosto, não importava a idade. Vem, falei, pegando minha bolsa. Vamos dividir um quarto no motel ali na esquina. É nojento, mas é quente. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, dessa vez de alívio. Eu não tenho dinheiro, ela confessou baixinho. Sorri, um gesto amargo, mas sincero. Eu também não. Mas 2 sem nada são melhor do que uma sozinha. E assim, sob a neve que caía como um sudário sobre Fargo, encontrei minha primeira aliada na solidão. Não éramos família. Não éramos amigas. Éramos 2 mulheres que a vida havia empurrado para a beira do abismo e que por pura teimosia se recusavam a cair. O quarto do motel cheirava a mofo e desinfetante barato, mas a chave girando na fechadura soou como uma promessa. Fechamos a cortina rasgada, ligamos o aquecedor que chiava como um animal ferido e nos sentamos na cama de molas, uma de cada lado, como estranhas em um acordo silencioso. Ela se chamou Mia. Eu, Ellen. 2 nomes que naquela noite significavam a mesma coisa, sobrevivente. Você tem algum lugar para ir amanhã? Perguntei, enquanto ela esfregava os pés gelados. Mia abanou a cabeça. E você? Ainda não. Mas acho que é hora de parar de correr. Ela me olhou confusa. Eu mesma não entendia direito o que aquelas palavras queriam dizer. Mas pela primeira vez em meses senti algo além de dor. Uma faísca minúscula, quase imperceptível, como a brasa que sobra quando você pensa que o fogo já se apagou. Talvez Fargo não fosse meu fim. Talvez fosse só o lugar onde eu aprenderá a lutar. A tela do meu celular refletia meu próprio rosto pálido, esgotado, os olhos inchados de tanto chorar. Do lado de fora, a tempestade uivava, empurrando montes de neve contra as portas de vidro do terminal. Afundei no banco, a bolsa aos meus pés, o peso da rejeição me esmagando como se fosse uma laje. Perderá David. Perderá minha família. Perderá tudo. Os outros viajantes evitavam meu olhar, mergulhados em suas próprias preocupações, como se o meu desespero fosse contagioso. Apertei o casaco contra o corpo, tentando me segurar em pedaços, mas a solidão era um nó na garganta, sufocante. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada. Minutos? Horas? O rugido do vento abafava até os meus pensamentos, como se o mundo quisesse me engolir de vez. Cheguei a considerar sair andando, deixar o frio me levar. O que mais restava? Foi então que uma voz cortou o silenciamento. Você está bem, moça? Ergui os olhos e vi um homem de uniforme de motorista, a placa no peito com o nome Gregory Lane. Devia ter uns 40 e poucos anos, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos, havia uma bondade ali que me fez hesitar. Balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Ele olhou para a tempestade lá fora, depois de volta para mim. Não pode ficar aqui a noite toda. O terminal fecha em breve. Murmurei algo sobre não ter para onde ir, a voz tão baixa que mal saía. Gregory não insistiu em perguntas. Em vez disso, pegou suas chaves. Vamos. Acabei meu turno. Vou levar você a um lugar seguro. Relutei, desconfiada, mas havia algo em sua postura firme e sem pressa que me acalmou. Seguiu até o ônibus estacionado do lado de fora, o motor ainda quente. A neve caía sem piedade, mas Gregory guiava pelas ruas vazias com cuidado, como se carregasse algo frágil. Parou em uma pequena pousada na beirada da cidade, o letreiro de neon piscando fraco através da cortina branca. Eles têm quartos baratos, disse, virando-se para mim. Arrume-se. Você parece precisar de uma pausa. Seus olhos encontraram os meus. Todos nós precisamos, às vezes. Agradeci, a voz quebrando. Desci do ônibus e fiquei ali sob a neve, observando enquanto ele se afastava. A luz da pousada tremeluzia, um farol tênue no meio da tempestade. E pela primeira vez em semanas senti algo além do vazio. Um fio de esperança, fino como uma lâmina de gelo, mas afiado o suficiente para cortar a escuridão. Depois daquela noite no temporal, soube que não podia mais esperar por um milagre. A pousada era um respiro, não um lar. Tinha algumas centenas de dólares do meu emprego no mercadinho, mal dava para uma semana de aluguel. Precisava de um plano, de uma maneira de me sustentar sozinha, depois de ter perdido tudo. O peso das traições ainda doía, mas não podia deixar que me afogasse. Era hora de seguir em frente, provar que conseguia sobreviver sem eles. Mandei uma mensagem para Wendy Larson, minha melhor amiga do ensino médio. Ela trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico, mal se virando, mas sempre pronta para estender a mão. Meus dedos tremiam de frio enquanto digitava. Ellen, onde você está? Sua resposta veio rápida, a preocupação transbordando até pelas letras. Conte tudo. E contei. Sobre meus pais me expulsarem. Sobre David.
Sobre a tempestade. Ela não hesitou. Venha para cá. A gente dá um jeito. No dia seguinte, estava no apartamento dela, um cantinho aconchegante cheio de móveis de brechó. Wendy me entregou um café e um maço de notas amassadas, uns $200 no máximo. Não é muito, mas é seu, disse, sem deixar espaço para recusa. Seus olhos brilhavam com uma determinação que não admitia discussão. Você não está sozinha, entendeu? Com a ajuda dela, encontrei um estúdio minúsculo na periferia de Fargo. Paredes descascadas, torneira pingando, mas o aluguel devorava minhas economias, então mantive o emprego no mercadinho, pegando turnos extras para pagar as contas. O trabalho era exaustivo, clientes grossos, horas intermináveis, mas me mantinha de pé. Wendy aparecia sem aviso, trazendo comida ou me arrastando para um restaurante barato quando me via esgotada. Você é mais forte do que pensa, dizia, e aquele sorriso dela era o fio que me impedia de desabar. Mas eu queria mais do que apenas sobreviver. Sempre tive facilidade com números, então me inscrevi em um curso noturno de contabilidade na faculdade comunitária. As aulas eram um desafio. Equilibrar trabalho e estudo me deixava sem fôlego, mas me dava um propósito. Ficava na biblioteca depois das aulas, debruçada sobre os livros, imaginando um futuro em que não precisasse contar moedas para comer. A professora, uma mulher severa com um dom para explicar balancetes, reparou no meu esforço. Você tem potencial, Ellen, disse uma noite, devolvendo uma prova com uma nota alta e raro, um sorriso. Aquelas palavras ecoaram em mim. Eu podia ser mais do que a decepção dos meus pais. Mais do que o descarte de David. Depois veio a mensagem de Teresa. Primeiro, uma carta no meu apartamento, a letra caprichada no envelope. Sinto muito pelo que aconteceu. As palavras eram cuidadosas, sinceras. Dentro, $50 do meu próprio dinheiro, escreveu, não do papai e da mamãe. Você não precisa deles. É mais forte do que imagina. Uma semana depois, meu celular vibrou com o número dela. Quero ajudar, Ellen. Sua voz era suave, quase um sussurro. Sem condições. Agradeci, mas mantive distância. Ainda não estava pronta para confiar na família, não depois que as palavras da minha mãe ainda queimavam como ácido. Não volte. Usei o dinheiro dela para comprar comida, mas não respondi às mensagens. Precisava de espaço, de tempo para construir algo que fosse só meu. Os dias viraram semanas, depois meses. Acordava cedo, trabalhava, ia para a aula, desabava na cama e exausta, mas movida por uma teimosia que não conhecia em mim. Wendy era meu porto, me empurrando para frente quando duvidava. Uma noite em sua sala, ela ergueu um copo de refrigerante. A você, Ellen. Você está conseguindo. Sorri, um sorriso de verdade pela primeira vez em meses. Não estava inteira. As cicatrizes da rejeição dos meus pais, da traição de David, ainda ardiam. Mas estava andando. Meu apartamento, meu emprego, minhas aulas, eram vitórias pequenas, sim, mas minhas. Prova de que podia me reconstruir sem depender de quem já me havia destruído. Não sabia o que o futuro guardava, mas estava aprendendo a confiar em mim mesma e um passo doloroso de cada vez. 5 anos depois, olhava para trás e mal reconhecia a garota quebrada que saíra do apartamento de David ou que tremera no terminal naquela noite. Havia construído uma vida da qual me orgulhava. Depois de terminar o curso de contabilidade, consegui um emprego em uma grande firma em Fargo, analisando planilhas para clientes corporativos. Minha mesa dava vista para a cidade, um lembrete diário de tudo o que havia superado. Dividia uma casa aconchegante com Ronald Cole, um professor de história do ensino médio que conheci em uma cafeteria. Ronald era estável, gentil, seu riso uma pomada para feridas antigas. Cozinhávamos juntos, planejávamos trilhas nos fins de semana, falávamos de sonhos que pela primeira vez pareciam ao alcance das mãos. Pela primeira vez me sentia segura. Não apenas sobrevivendo, florescendo. Meus pais, Patricia e Harold, não tiveram a mesma sorte. Teresa me mandou uma mensagem numa primavera cautelosa, mas urgente. Mamãe e papai querem te ver. Eles estão arrependidos. Fitei a tela, as palavras mexendo com algo entre raiva e indiferença. Arrependidos? Depois de me jogarem fora? Depois de me dizerem para nunca mais voltar? Lembrava da voz gelada da minha mãe. Do silêncio cortante do meu pai naquela noite de neve. Teresa enviou uma carta em seguida, transmitindo o pedido deles por um encontro, dizendo que sentiam minha falta. Não respondi. Quando ela ligou, fui breve. Eles fizeram sua escolha. Minha voz não tremia. Não vão desfazê-la agora. Havia passado anos me reconstruindo sem eles. Não ia deixar que a culpa deles me arrastasse de volta. Eles haviam perdido a filha. Para sempre.
Sobrar apenas o vazio de uma casa e o peso de um arrependimento que chegará tarde demais. Quanto a David, a vida de David também desmoronou. Soube por Wendy que seu sonho de abrir uma oficina desabou antes mesmo de decolar. Ele havia se endividado, mas o negócio afundou em menos de um ano. Más decisões, pior sorte. Agora vivia sozinho em um apartamento decadente, sem família, sem amigos para ampará-lo. Wendy me contou que uma vez ele perguntou por mim, a voz carregada de um arrependimento que já não me atingia. Seu número estava bloqueado havia muito tempo. Ele não poderia me alcançar, e era exatamente assim que eu queria. Sua traição havia me dilacerado, mas também me forçou a me erguer sozinha. Enquanto eu seguia em frente, David permanecia preso, assombrado pelo que havia desperdiçado. Seu remorso era um fardo que ele deveria carregar, não eu. Aquela noite de neve mudou tudo, mas não me arrependi de ter partido. Eu era uma garota desesperada por aprovação, agarrada a uma família que me julgava, a um namorado que mentia. Ir embora foi a coisa mais difícil que já fiz, mas foi o que me libertou. Cada passo empilhando prateleiras, estudando até tarde, sobrevivendo naquele apartamento minúsculo, esculpiu a mulher que me tornei. Aprendi a valorizar a mim mesma, não a validação daqueles que nunca enxergariam meu valor. A rejeição dos meus pais, a traição de David. Doeram, mas me ensinaram que eu não precisava deles. Tinha Ronald, Wendy e, acima de tudo, minha própria força. Minha vida provou que escolher a si mesma vale qualquer preço. A maior lição que levei foi esta: proteja seu valor. Não implore por amor de quem não sabe dar. Meus pais escolheram o orgulho em vez da filha e agora vivem no silêncio que plantaram. David escolheu distrações passageiras e ficou com as mãos vazias. Eu escolhi a mim mesma e construí uma vida que amo. A independência não foi fácil. Significou noites longas, contas vazias e momentos de dúvida. Mas era melhor do que me agarrar a uma família tóxica ou a um parceiro sem lealdade. Ir embora exigiu coragem, mas me deu uma força que não sabia que tinha. Se há algo que quero que você leve desta história, é isto: você não precisa segurar quem te machuca. Construa seu próprio caminho. Mesmo que no começo seja solitário, vale a pena. Obrigada por acompanhar minha jornada até aqui. Significa tudo poder compartilhar essa história com você. Adoraria saber: o que você teria feito no meu lugar? Quais lições aprendeu ao se afastar ou ao se defender? Compartilhe suas experiências, sua voz importa tanto quanto a minha quando decidi recomeçar.